Mano, o assunto do vídeo de hoje é o Neymar dos Santos era assustador. Vamos ver aqui. Muitos falam que o auge do Neymar foi no Barcelona, justamente porque vimos um Neymar mais maduro e um pouco mais plástico, mas eu discordo. Ao meu ver, o Neymar dos Santos era mais bizarro. Jogava Porque assim, né, se te comparar Brasileirão com La Liga no auge é meio diferente, mas vamos ver a explicação aqui. mais e viveu seu auge aqui no Brasil. Durante sua passagem pela Europa, o Neymar foi afetado negativamente pelo O Neymar era tão fora do normal que se na La Liga ele sobrava, no Barcelona ele sobrava, quem dirá em território brasileiro? peso de jogar com os europeus, coisa que não favorecia seu estilo de jogo, né? Neymar sempre foi muito rabisquento, o que não era ruim, mas que para os europeus era de certa forma desrespeito. Você pega alguns lances do Neymar na Europa, tanto pelo Barcelona quanto pelo PSG, e os adversários do Neymar ficavam putos de levar um simples chapéu, de levar uma simples caneta. Teve época que o Paquetá no Lyon, ele levou amarelo pelo drible. Coisas que fazem parte do jogo, mas que obviamente é de ficar puto, e eu entendo. E essa galera claramente ficava muito puta, o que contribuía para que o Neymar fosse mais marcado, logo levando a ele a ter mais lesões do que os outros jogadores. Pois, como eu falei, para os europeus era de certa forma desrespeito, e o Neymar meio que mostrava que jogava bem mais do que eles. O Messi, por exemplo, eu pelo menos nunca vi ele dando uma lambreta. Era raro ele dar um chapéu, ele simplesmente pegava na bola, ela grudava no seu pé e ele simplesmente saía driblando geral. Driblando não, né? Deslizando, pois eu não considero isso aqui drible, isso aqui é magia. Então, por ele não ter muito do futebol arte, ele era bem mais respeitado pelos seus oponentes. Ou seja, a galera não batia tanto no Messi. Fora que ele também veio de La Masia, categoria de base do Barcelona, e a galera já conhecia o homem. Obviamente, o Neymar se adaptou com o tempo na Europa, mas aqui no Brasil, meus amigos, aqui no Brasil, a parada era sinistra. Bom, falando sobre um homem aqui em si, o Neymar dos Santos era coisa de maluco. Era o literal futebol arte impregnado em seu corpo, e que fazia até mesmo o torcedor rival aplaudir a magia que o Neymar fazia com aquele moicano nas partidas. Era coisa de maluco, sabe? Desde Ronaldinho Gaúcho, que era até um pouco recente, né? Datas bem próximas até, não se viu um driblador tão puro e tão contagiante quanto o Neymar dos Santos. E aqui abre uma discussão um pouco chata, mas quem foi o melhor entre eles? Pois o Ronaldinho brincava com a bola, e ela brincava com ele. Já o Neymar, ele simplesmente meio que hipnotizava a bola, sabe? Pra mim, o Neymar, ele é melhor. E ele se aperfeiçoou com o tempo. Seus disputa muito boa, que tive muita gente fazendo, inclusive eu assisti um vídeo qual é o nome? Do Bruno Formiga, o Polêmicas Vazias, em que ele faz entre o Neymar e Ronaldinho. Inclusive a gente pode analisar esse vídeo. Dribles ficaram mais objetivos e bem melhores, fora que ele viveu um auge que o Ronaldinho não chegou a viver, um auge mais duradouro, sabe? Mas enfim, o Neymar impressionava desde as categorias de base no Barcelona. Ele era um talento geracional e que gerava muitas expectativas em cima de um moleque que só tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos de idade. É tipo você olhar, já ganhava um bom salário ele na base do Santos. Olha hoje o que faz o Lamine Yamal, sabe? Só que com bem mais expectativas que o normal. E essa expectativa gerada em cima do menino Ney, já nas categorias de base, chamou a atenção de grandes clubes pelo mundo, em específico o Real Madrid, mas acabou sendo rejeitada, pois ele claramente ainda precisava evoluir um pouco mais aqui no Brasil. Mas você já parou pra pensar como seria o Neymar no Real Madrid? Eu acho que Vixe Maria, vixe, imagina aquele Real de 2017. seria uma história completamente diferente do que a gente tá vendo hoje em dia. Poderia ser um Neymar mais focado? Teoria minha. O ano era 2009, Neymar já estava no profissional do Santos, entretanto ainda não havia entrado em nenhuma partida. E ele já era muito famoso, tá? E a galera entendia e pedia para o Mancini, técnico do Santos na época, pôr o Neymar para jogo. O Pacaembu inteiro gritava o nome do Neymar, que estreou aos 17 anos. O Neymar quase marcou seu gol, logo na sua estreia pelo Santos. Ele ainda chegou a acertar a trave no gol do Everton, que hoje se encontra no Palmeiras, mas que lá em 2009 pertencia ao Oeste, clube que inclusive eu nem sei do paradeiro hoje em dia e eu nem sei se existe. Mas enfim, o Neymar não conseguiu deixar a sua marca dentro de campo, mas isso não iria acontecer por muito tempo e você sabe disso. Se na sua estreia no dia 7 de março não rolou o seu golzinho, no jogo seguinte, dia 15 daquele mesmo mês, Neymar então marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. E a partir de lá foi história.
gols, mas não foi o gol que marcou o Neymar naquela partida, e sim que ele era muito maduro para um moleque de 17 anos, e que ainda estava em fase de desenvolvimento. Ele passava bem a bola, não era tão fominha e deslizava dentro de campo. Quem pegou essa época sabe do que eu tô falando, sabe? Mas enfim, né? O Santos não ganhou aquele Paulistão, terminando em segundo, mas o Neymar foi eleito o craque do campeonato e também a revelação do mesmo, sendo tratado aqui no Brasil como um dos craques mais tenebrosos que a gente já havia criado. Era bizarro, sabe? Neymar acabou atraindo muita atenção da mídia desde o início de sua carreira. Ele foi frequentemente comparado a grandes jogadores brasileiros do passado, como Pelé e o Romário, devido ao seu estilo de jogo habilidoso e criativo. A mídia elogiava suas habilidades, criatividade e carisma, mas também havia críticas, especialmente relacionadas à sua propensão a cair facilmente em disputas de bola e algumas polêmicas fora de campo. Desde essa época, Neymar foi conhecido como Kakai. E a gente sabe, né, Kakai. galera, o Neymar, ele sempre teve essas polêmicas fora de campo, então isso aqui eu nem conto. Meus amigos, a temporada seguinte do Neymar foi espetacular, e ele ajudou o Santos a conquistar o Paulistão daquele ano, o que fez ele ser ainda mais cobiçado pelos clubes europeus, pois o homem era muito diferente dos outros. Cara, era cada drible, cada passe, sabe? O lema do Santos era basicamente passar a bola para o Neymar que ele resolvia o jogo, já que se ele pegava na bola, ele saía driblando geral até o gol. E não era firula como a gente vê o Antony e os demais hoje fazerem, sabe? Era o mais puro drible objetivo, o objetivo de se livrar do marcador e simplesmente levar a bola até o gol. Era incrível, sabe? Mas o que realmente marcou o menino Ney era o seu corte de cabelo, né? O famoso moicano do Neymar, que virou moda aqui no Brasil e também em outras regiões do mundo. Era sua marca, junto de suas dancinhas sensacionais. Nossa. Se você olha hoje em dia, parece algo besta, mas pra quem viveu a época, pra quem assistia aquilo a olho nu, sabe que isso não é exagero. O Neymar deitava e rolava aqui no Brasil, era muito mais famoso do que qualquer outro político, cantor ou artista meramente famoso, né? De verdade, até hoje eu nunca vi um jogador ser tão badalado quanto o Neymar aqui no Brasil. Na Europa é outros 500, o Neymar ainda não havia furado a bolha, mas opa, eu falei. Ainda. O Neymar foi conquistando cada vez mais espaços, foi se tornando literalmente um deus no futebol brasileiro, quebrando cada vez mais recordes, fazendo mais e mais gols, deitando e enrolando em vários jogos, inclusive sendo fundamental para que o Santos conquistasse uma porrada de títulos, inclusive um tricampeonato no Paulistão. Cara, simplesmente ele tá passando os skills do Neymar do Santos. Eu apreciando aqui, cada golaço mostrou 2 gols de uma falta magníficos. Sou eu, não é só eu não, né? Pelo amor de Deus, que tá também apreciando isso. Coisa que se a gente olha hoje em dia é bem mais difícil, pois além da má fase do Santos, inclusive estando na Série B do Brasileirão, ainda tem outros clubes paulistas que são bem melhores. Mas se você olhar lá atrás, você percebe que o Santos era grandioso, era o maior clube do Brasil, não por ter revelado o maior jogador da história, o Pelé, mas também porque revelou a maior joia brasileira da época desde Pelé. Mas a conquista mais polêmica, hein? Porque eu acho que seja o São Paulo, e daquela época do Neymar pra cá, o que foi que o São Paulo ganhou? A Sula e a Copa do Brasil recentemente. Mas eu acho que seja o São Paulo. Eu acho que... Não. A Sula é a Copa do Brasil, fizeram o São Paulo mais do que os outros. Não. Desde o começo do século. Prazerosa, mais grandiosa, que deixou o Neymar e o Santos ainda mais famosos e na boca do povo, foi a Libertadores em 2011. Onde nessa época o Neymar já era o maior e melhor craque aqui do Brasil. Só se falava nele em tudo. Era o destaque principal do Santos, era o melhor do time, inclusive o artilheiro do Santos. Se você pega essa época, Neymar tinha a maior nota entre todos os jogadores do Brasil e também do Santos. Sem contar que cada vez mais a galera se assustava com ele, pois ele só tinha 19 anos. E evoluiu bizarramente. Era um respeito que ele acabou adquirindo com os adversários. Eles sabiam que o Neymar era melhor, ele era o jogador mais aterrorizante, praticamente impossível de enfrentar no mano a mano, sem precisar de uma ajudinha externa, sabe? Meus amigos, o Santos ganhou a Libertadores. Neymar deitou e rolou, foi o artilheiro da competição com 6 gols e eleito o melhor jogador da mesma. E ali já estava decretado a hegemonia do Neymar, que iria enfrentar o seu futuro clube no Mundial de Clubes de 2011. Mas antes, Neymar conseguiu mais e mais
mais espaços, inclusive ganhando mais um Paulistão, como dito antes, onde foi novamente o artilheiro, sendo basicamente o melhor do campeonato pela segunda vez consecutiva e o jogador com mais assistências e mais gols no Brasileirão. E o Santos chegava com moral para o Mundial de Clubes, tá? Onde chegou até a final e o resto você sabe. Santos versus Barcelona, onde obviamente o Barcelona era completo favorito, Messi já era o melhor do mundo e os caras simplesmente contavam com o elenco mais estrelado da Europa. E o mais temido também. O Santos vinha com o basicão, né? E com a mesma estratégia de sempre, que era trocar pro Neymar e deixar que o homem resolvesse o resto. Pois era um jogo duro, era um time muito difícil de lidar e as dificuldades eram nítidas. O Santos acabou tomando um 4-0, a maior humilhação de um clube brasileiro no Mundial, até chegar o Fluminense e tomar 4. Eu ia falar isso, né? Não, mas rapaz, eu não acho que não seja a maior humilhação, porque pelo menos foram pra final. Se aquele amistoso que teve aquele troféu em 2013, que foi 8-1 pro Barcelona, se fosse 8-1, beleza. Mas eu acho que, por exemplo, a eliminação do Atlético Mineiro, se bobear, foi pior, porque perdeu nas semis para um time africano. A eliminação do Inter, que também acho que foi pro Raja Blanca. Também teve a do Flamengo contra o Al Hilal. Do City também. O Neymar era sinistro, ele simplesmente fez os jogadores do Barcelona de gato e sapato e deixou um dos melhores zagueiros da história do futebol ficar sem o rumo de casa. A partida do menino Ney deixou geral lá fora abismados com o homem. Era um talento que poucos tinham e que era obrigatório qualquer clube lá fora tentar contratar esse cara, pois o que ele fez nesse Mundial, poucos jogadores conseguiram fazer nas últimas edições que tiveram do Mundial. Eu falo não só de jogadores brasileiros, como também de jogadores europeus também, até chegar um tal de Cristiano Ronaldo. No fim, o mundo conheceu de pertinho o menino Ney, que inclusive ganhou a bola de bronze da competição, como o melhor jogador do Mundial, ficando só atrás do Xavi, que acabou ganhando a de prata, e do Messi, que ganhou a de ouro. Mas pra mim, garfaram o Ney, pois pra mim, pelo menos a bola de... Mas eu louco, bola de prata foi o Xavi. Nada contra o Xavi, mas... de prata ali era dele e não do Xavi. Fazia sentido dar pro vice-campeão. Mas Você considera que era o Neymar. ok. No fim, o Neymar acabou indo para o Barcelona, fazendo uma história fantástica por lá, formando o trio que pra mim foi o melhor da história, o trio MSN. Onde o Neymar meio que é Melhor realmente. Maior, o BBC foi melhor. Ou maior. Porque, cara, ganhou três Champions, pelo amor de Deus, 3 não, 4, que tem a de 2014, a de 2016, a de 2017 e a de 2018. Você considerar os mundiais, ganhou a La Liga uma vez também. era coadjuvante, pois tudo o que ele fazia, o Messi sempre fazia melhor e o dobro. E mesmo quando o Neymar fazia mais, o Messi ainda assim era mais falado. Mas cara, A evidência simplesmente é a La Remontada de 2017. Neymar fez um hat-trick, jogou pra caramba. Foi o melhor do jogo, na minha opinião, naquele jogo. As capas dos jornais simplesmente era a cara do Messi. Muita gente diz, teoria da conspiração, que o Neymar ficou irritado com isso, ficou chateado e foi embora do Barça. o moicano, as danças, os dribles, o sorriso no rosto, a malemolência na hora de executar Mas sendo que não faz sentido, né? Porque depois o Messi foi parar no PSG. um drible pra cima do adversário. Cara, tudo isso era mágico. Ter visto o Neymar jogar pelo Santos foi algo que eu considero especial, sabe? Ali pra mim foi seu auge. Foi quando eu realmente tive esperanças e o maior jogador da nova geração, ter visto ele ganhar uma bola de ouro. Onde pode parecer impossível, mas ao lado de Rogério Ceni, outro cara histórico aqui no Brasil, Top o 10. Neymar também entrou no top 10 da bola de ouro. Algo inacreditável, pois geral que entrava no top 10 da bola de ouro geralmente jogava na Europa, mas o Neymar era diferente. O homem entrou no top 10 da bola de Únicos sul-americanos, eu acho que do século XXI, que conseguiram isso. ouro jogando pelo Santos no Brasil, sabe? Era pra ele ter sido pelo menos uma vez o bola de ouro, mas ele é o príncipe, né, galera, que não quis ser rei. O príncipe que não quis ser rei. Simplesmente Neymar Júnior no Santos. Que vídeo, meus amigos da Fut10. Já tô inscrito aqui, canal muito bom. Aproveite, deixa o like, se inscreve no canal deles e também no meu. Vai fortalecer muito. Falou!